Com prioridade na contratação de médicos brasileiros, o Ministério da Saúde relançou nesta segunda-feira o programa Mais Médicos pelo Brasil. Foram 15 mil novas vagas para atuação em regiões de extrema pobreza e onde a oferta de serviços de saúde é baixa. E os médicos formados pelo FIES terão incentivos. Durante a cerimônia de relançamento do programa, o presidente Lula destacou a prioridade pelos médicos brasileiros e citou a importância também dos estrangeiros no atendimento aos mais pobres. Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro. De acordo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a pasta oferece incentivos para os médicos brasileiros se fixarem no programa. Mas a principal medida hoje é o incentivo aos médicos brasileiros, em duas modalidades. Um bônus para a fixação e um bônus adicional para os médicos que precisaram do empréstimo do FIES, cursando faculdades particulares. Então o bônus vai permitir que esses médicos salvem as suas dívidas se ficarem todo o tempo do nosso programa. Para esses médicos formados pelo FIES, o bônus pode chegar a 80% do total das bolsas de todo o período, em caso de atuação por pelo menos um ano em cidades com muita necessidade. Os contratos serão de 4 anos e a mensalidade da bolsa vai ser de quase R$13 mil por mês, independente da região. Na atenção primária, as unidades básicas de saúde, 96 milhões de brasileiros terão acesso aos serviços por meio do SUS. Esse atendimento inicial é justamente para prevenir doenças e reduzir a situação de gravidade dos pacientes. Para este ano está previsto um investimento superior a R$700 milhões e a expectativa até o fim do ano é de que 28 mil profissionais estejam atuando pelo país. Das 15 mil novas vagas anunciadas nesta segunda-feira, 5 mil estarão em um edital ainda este mês de março. As outras 10 mil serão demandadas pelas prefeituras que vão arcar com o valor da bolsa de cada médico contratado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. O Brasil tem pouco mais da metade dos cargos de auditores fiscais do trabalho ocupados. Segundo o Sindicato Nacional da categoria, o país possui atualmente 3.644 vagas, mas apenas 1.949 auditores na ativa. O presidente da entidade, Bob Machado, destaca que esse é o menor número em 30 anos. Temos hoje o menor quadro de auditores fiscais do trabalho na ativa dos últimos 33 anos, em um país que teve a sua economia ampliada significativamente nesses 33 anos, o Estado reduz a sua capacidade de enfrentamento de fraudes trabalhistas, do trabalho escravo, do trabalho infantil. A função dos auditores fiscais do trabalho ganhou atenção com os casos recentes de resgates de trabalhadores em situação semelhante à de escravo. Esses profissionais também atuam contra o trabalho infantil e as fraudes trabalhistas. Machado afirma que a fiscalização do trabalho exige a presença física do servidor e, nesse caso, o avanço tecnológico não consegue substituir a ação humana. Por isso, Machado defende a realização de um concurso público. O último, segundo ele, foi em 2013. Não há como se falar em verificar condições de trabalho e combater o trabalho escravo sem que haja a presença física do auditor fiscal do trabalho, avaliar os riscos do ambiente de trabalho sem que o auditor fiscal esteja lá para verificar essas condições. Então, é essencial, que o governo, o mais rápido possível, recomponha os quadros da auditoria fiscal do trabalho. Nós procuramos o Ministério do Trabalho e Emprego para comentar esses números e a possibilidade de um concurso, mas não tivemos resposta até o fechamento desta matéria. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Atendendo a um pedido do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, levou a líderes do Congresso e aos presidentes das duas casas a nova proposta de regra fiscal. A expectativa é a de que Lula bata o martelo antes de embarcar para a China no domingo, como explicou Fernando Haddad. Tem que sair uma coisa sólida, uma coisa sóbria, uma coisa que faça sentido para as pessoas
e não vai ser o assodamento que vai nos levar a essa situação. Então eu já antecipei de agosto para março, né? E até meados de março, não foi nem no fim, não chegamos nem no fim de março ainda, e já está entregue para o presidente Lula. Então agora ele nos autorizou a expandir as conversas, com essa orientação clara em relação às duas casas. Outras reuniões de apresentação da proposta, que vai substituir o teto de gastos, devem ocorrer até lá, inclusive com economistas sem ligação com o mercado. E aí é correr contra o tempo. É que o projeto de lei complementar com a nova regra precisa chegar ao Congresso antes de 15 de abril, quando o governo vai encaminhar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A ideia é elaborar o orçamento já com base na nova regra. Sobre a possível divulgação do projeto antes do fim da reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, na quarta, Haddad foi claro, são duas agendas diferentes. E ainda acrescentou, o Copom tem a sua própria dinâmica, o que não se pode é atropelar o processo de conversa para que haja uma proposta sólida, sem pressa. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Aloísio Mercadante, presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, afirmou nesta segunda-feira que a venda de ativos e participações societárias do banco só devem ser feitas em uma conjuntura em que eles estejam valorizados, o que, segundo ele, não é o caso neste momento. No momento há uma crise internacional, as ações da Bolsa em geral caíram, a economia mundial e brasileira não consegue fazer IPO, que lança títulos para financiar, e o nosso problema adicional é que fizeram um desinvestimento, mas deixaram que 4 ações representem 77% da nossa carteira. Isso é um problema. Agora, o BNDESPAR, de 2000 para cá, o Ibovespa cresceu 800%. E o BNDESPAR mais que o dobro de Ibovespa. Então esses recursos foram bem aplicados, continuarão sendo bem aplicados, e se houver desinvestimento nós faremos com toda a prudência. O presidente do BNDES participou da abertura da Conferência Estratégias de Desenvolvimento Sustentável para o século XXI, que reúne especialistas no tema até esta terça-feira na sede do banco. Durante seu discurso, Mercadante afirmou que o BNDES não pode mais ser usado como fonte de financiamento do Tesouro, porque esse não é o papel do banco. Segundo ele, o papel do BNDES é financiar a economia, o pequeno empresário, a indústria, o crescimento, a agricultura moderna e a geração de empregos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça pode orientar juízes e profissionais de saúde sobre os casos de mulheres que buscam atendimento médico em situações de aborto. Os ministros do STJ anularam uma ação judicial contra uma mulher que procurou atendimento médico após tomar medicamentos abortivos. A paciente foi denunciada pelo médico que realizou o atendimento. O caso aconteceu em 2016 em Conselheiro Lafayette, na região central de Minas Gerais. A Defensoria Pública de Minas entrou com recurso contra a ação por entender que houve quebra de sigilo médico. Segundo a defensora pública responsável pelo caso, Mônia Aparecida de Araújo Paiva, o médico não poderia denunciar a própria paciente e atuar como testemunha no caso. A mulher, de fato, ela conseguiu comprar clandestinamente medicamentos abortivos, fez uso do medicamento em casa e passou mal e procurou o serviço de urgência. E o médico atendeu e acionou a polícia. E, na verdade, essa conduta, ela viola a ética médica. Na verdade, o médico, ele não pode expor um paciente a procedimento criminal. Se ele foi ouvido como testemunha no processo, que também não poderia, ele deveria se declarar impedido, né? O STJ, ele acolheu a argumentação, né, de que, de fato, houve violação ao sigilo profissional, que todas as provas do processo seriam nulas e, por isso, o processo deveria terminar. Para a defensora, a decisão dos ministros ajuda a garantir um direito à saúde para as mulheres, mesmo em casos delicados envolvendo aborto. Ela não é necessariamente vinculante, ou seja, outros juízes não são obrigados a segui-la, mas cria um precedente importante para a defesa do direito das mulheres, porque ela pode ser utilizada como argumento
julgamento em casos semelhantes, né? Dependendo do caso, o juiz e o tribunal podem acolher aquela argumentação ali e processos do mesmo tipo podem ser extintos. É um tema complexo, delicado, mas a discussão é interessante de ser feita justamente para isso, é o aspecto jurídico e o aspecto de ética médica. Para os profissionais de saúde, a decisão ajuda a esclarecer em que casos eles devem acionar ou não a polícia. Às vezes o profissional de saúde acha que por ser um crime tem a obrigação de comunicar, e não é esse caso. Quando é uma vítima de violência doméstica, por exemplo, ou uma criança vítima de violência, nesses casos a própria lei já ampara o profissional tem a obrigação de notificar aquilo ali. São situações diferentes. Uma mulher que, de fato, a conduta dela era ilegal, mas ela procurou o sistema de saúde por uma questão de urgência, de risco de vida, né? Se ela não fosse atendida, ela ia morrer. Se ela ficasse em casa, por exemplo. Então, isso inibe, isso viola o direito à vida, inclusive, da mulher. Direito à saúde, ela pode ficar inibida de procurar o sistema de saúde, porque senão ela pode sair de lá com um processo criminal. E não é isso, né? Uma coisa é o sistema de saúde, outra coisa é o sistema jurídico. De acordo com a Defensoria Pública de Minas, na época da denúncia, a mulher não chegou a ser presa. Ela foi ouvida e liberada. Com a decisão do STJ, a ação de crime de aborto foi extinta. Pela lei brasileira, o aborto só é permitido nos casos de risco de vida da gestante, gravidez decorrente de estupro e no caso do feto sofrer de anencefalia, uma falha congênita que prejudica o desenvolvimento do cérebro. Reportagem Leandro Siqueira. 10 famílias de uma comunidade tradicional do interior do Maranhão tiveram as casas incendiadas e foram expulsas neste domingo na cidade de São Benedito do Rio Preto, a cerca de 240 quilômetros de São Luís. Homens armados entraram com escavadeiras, levaram alimentos e mataram animais da comunidade Baixo dos Rocha. Ao todo, 57 famílias ocupam a área de aproximadamente 600 hectares, há mais de 80 anos e vivem da agricultura familiar e do extrativismo. Os moradores gravaram vídeos descrevendo a situação das casas e dos produtos roubados. Conseguiram derribar porque o extrator ali atolaram e botaram fogo, ó. Só para vocês verem como eles são. A farinha, ó, ainda aí levou no saco de farinha, levaram os ovos, botaram fogo aqui, ó. Não são filhos de Deus não, gente. Porque eles não conseguiram derrubar com o trator, porque o trator atolou ali no riacho. Olha o que foi que eles fizeram, ó. O problema começou há cerca de 3 anos, quando 2 empresas, a Bomar Agricultura e a Terpa Construções, começaram a reivindicar as áreas da comunidade rural para plantar na região. Segundo o ITERMA, Instituto de Colonização e Terras do Maranhão, a propriedade das terras reivindicadas pelas 2 empresas é irregular, como explica Luiz Antônio Pedrosa, presidente do Conselho Maranhense de Direitos Humanos. Os empresários não registraram esse título de domínio cartorial no cartório de São Benedito do Rio Preto, que é o local do conflito, né? Eles tentaram registrar no cartório de Vargem Grande, que é um município mais distante, e quando foram fazer isso no cartório de São Benedito do Rio Preto, o oficial do cartório negou o registro porque identificou que havia muitas irregularidades no título de propriedade. Segundo Luiz Antônio Pedrosa, as 2 empresas conseguiram, no início de 2023, uma ação de reintegração de posse da terra e retirada dos moradores, o que não aconteceu. Junto com o maquinário apreendido nesse domingo, as pessoas que operavam as máquinas foram presas em flagrante e, segundo Pedrosa, admitiram ter sido contratadas por representantes das 2 empresas. O processo de disputa pela área da comunidade Baixão dos Rocha deverá seguir para o Tribunal de Justiça do Maranhão. Nossa reportagem não conseguiu contato com as empresas Bomar Agricultura e Terpa Construções. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Espera e indefinições sobre a moradia própria são um dos principais problemas enfrentados pela população desabrigada em São Sebastião, um mês após as fortes chuvas que atingiram o litoral norte do estado de São Paulo. Há, no momento, de acordo com informações do governo do estado, cerca de 1.000 pessoas que ainda não têm onde morar. Algumas famílias já conseguiram voltar às suas casas, cerca de 270 receberam sinal verde de técnicos do IPT, Instituto de Geologia, e outras, no entanto, ainda não puderam retornar. É o caso de Edivaldo Santos Neto, que aguarda uma definição e ajuda do poder público para resolver sua situação. E minha casa está intacta, não sofreu nenhum dano, porém está com adesivo laranja, que seria o adesivo laranja temporariamente interditado.
né? Não dão uma certeza que, tipo, um documento que a gente sair de lá, se a nossa casa passar para adesivo vermelho e ser demolido, eu não tenho nenhum documento me garantindo que eu vou ganhar outro imóvel, tipo, até agora já tem um mês, eu não recebi um auxílio aluguel. Uma parte delas, cerca de 60 famílias, foi colocada temporariamente em um conjunto habitacional recém-inaugurado em Bertioga, cidade vizinha a São Sebastião. Outras famílias estão em hotéis e pousadas custeadas pelo governo do estado. No entanto, essa ajuda deve terminar daqui a algumas semanas e elas devem ser encaminhadas temporariamente para as chamadas vilas de passagem, até conseguirem uma moradia própria. O coordenador de apoio do Litoral Norte, Coronel Porto, explicou o que são essas vilas. As vilas de passagem, né? Ela é uma vila com algumas casas, 72 casas, melhor dizendo, de madeira, casas pequenas, que, como o nome já diz, é para que a pessoa tenha um acolhimento de uma forma melhor do que se ficasse numa pousada ou na casa de parentes, e ali ficaria por, no máximo, 8 meses também, né? Que eu acho que vai ser menor o tempo, até que a unidade habitacional que será construída pela CDHU possa recepcioná-los. A Defesa Civil do Estado afirma que serão construídas cerca de 500 unidades habitacionais definitivas para os desabrigados. A Prefeitura de São Sebastião, por sua vez, fala na construção de cerca de 900 imóveis. Segundo o governo estadual, as primeiras unidades habitacionais deverão ficar prontas em até 150 dias. Nesta semana, a Prefeitura de São Sebastião, em conjunto com o governo do estado e o governo federal, estarão prestando atendimento à população com orientações sobre cadastramento nos programas sociais, no CadÚnico, prestação de assistência jurídica e orientações para saques de BPC, FGTS, entre outros. A consulta aos locais onde será feito o atendimento pode ser feita no site da própria Prefeitura, sãosebastião.sp.gov.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Na véspera da reunião do Copom, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou hoje no Rio de Janeiro que é preciso reduzir a Selic, a taxa básica de juros, já que isso também causa impactos fiscais no governo. Acho que o Brasil não tem uma inflação de demanda, pelo contrário, nós precisamos estimular a economia. O mundo inteiro passa por um momento mais difícil. Hoje, grande parte dos países do mundo tem juros negativos, então acredito que, como disse bem o ministro Haddad, tem uma gordura aí muito grande, 8% acima da inflação. Isso acaba dificultando o consumo, atrasa investimento e onera o fiscal. Não há nada pior para o fiscal do que isso, porque metade da dívida é Selic. Então, acreditamos no bom senso que nós vamos ter a redução da taxa de juros. De acordo com Alckmin, outra questão estruturante é a reforma tributária, que simplifica, reduz o custo Brasil e ajuda a indústria e a exportação, porque o crédito não é cumulativo. O vice-presidente, assim como Haddad, também falou sobre o projeto de lei de ancoragem fiscal, que tem como base a curva da dívida, o superávit e o controle de gastos. Alckmin participou hoje no BNDES, no Rio, da abertura da Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável para o século XXI. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.